Bom, eu sou Ademir Zimmer, sou engenheiro agrônomo, pesquisador da Embrapa Gado de Corte há 40 anos, né? Então nós temos trabalhado desde então na linha de estabelecimento de pastagem, desenvolvimento de novas cultivares e a partir dos anos 80 nos sistemas de integração lavoura-pecuária, focando a parte de recuperação de pastagens e intensificação da produção pecuária e agrícola. Nós vamos tratar aqui então do estabelecimento de forrageiras na integração lavoura-pecuária. Basicamente, o que nós temos que considerar é o seguinte: alguns aspectos das forrageiras na integração, elas têm sua importância no sentido de proteger o solo, cobertura do solo, favorecer infiltração de água. Essas forrageiras têm uma capacidade de tolerar sombra, né? E tem também aspectos de competição com as culturas, competição com os componentes florestais nesses sistemas. Mas, basicamente, o que nós temos que levar em conta, o estabelecimento de forrageiras na integração lavoura-pecuária ou lavoura-pecuária-floresta, segue os mesmos princípios básicos que nós vamos apresentar aqui, uma série deles, no estabelecimento convencional de forrageiras, né? E o aspecto primeiro que nós temos que levar em conta é escolher uma boa semente, qualidade da semente. Essa semente precisa ter pureza física, precisa ter boa germinação, consequentemente um bom valor cultural. Nós não podemos, nestes sistemas até com mais cuidado do que em pastagens exclusivas, que nós podemos estar contaminando nossa área agrícola, nossa área florestal, com a presença de plantas daninhas. Então nós precisamos trabalhar, ou até doenças, moléstias, e nós precisamos então trabalhar com uma semente de muito boa qualidade. Isto é fundamental para que nós tenhamos sucesso. E, aliás, normalmente, o custo da semente ela não representa um valor alto dentro de um contexto de formação de pastagem em várias situações. Então, nós temos que pegar um bom produto e fazer o seu plantio de forma adequada. Hoje nós temos muitas empresas produzindo sementes de alta qualidade, nós temos sementes ainda convencionais, sementes de alta pureza, sementes revestidas, e nós temos que estar atentos para algumas particularidades quanto a isso. Especialmente quanto à semente revestida. Nós temos observado ao longo do tempo que sementes revestidas, elas não têm apresentado uma germinação tão boa, um estabelecimento tão bom como sementes não revestidas. Então é fundamental, quando se for fazer o plantio, que essas sementes sejam incorporadas ao solo, e nós vamos tratar disso mais logo adiante, para que nós tenhamos um melhor contato dessa semente com o solo e um melhor estabelecimento. Diversos trabalhos nós têm mostrado que essas sementes revestidas não têm um estabelecimento tão eficiente quanto as não revestidas. Um outro aspecto que nós temos que observar, especialmente focando o consórcio com culturas, o consórcio ou o estabelecimento dentro de renques florestais, é plantas que tenham tolerância a assombramento. E dentre as diversas forrageiras que nós temos no mercado, nós podemos destacar uma série delas, como as braquiárias brisantas, piatã, charaés, barandu, pânicos como Mombaça, Maasai, Zuri, Tanzânia, o Quênia, são materiais que têm uma boa tolerância a assombramento. Elas têm se comportado bem tanto em cultivos consorciados com milho e sorgo, como dentro de renques florestais. Então, isto é importante na escolha da forrageira. Alguns materiais não têm um comportamento uma tolerância tão grande a assombramento, como o capim aruana, a própria braquiária decumis, o próprio andropólon. Mas também, em algumas situações, é possível a sua utilização, desde que nós tenhamos no final renques, num espaçamento mais largo no sistema pecuário florestal. Quanto ao preparo do solo, nós temos que seguir basicamente as mesmas regras que nós temos no estabelecimento normal de pastagens, né?
preparo do solo conforme a necessidade. Temos que pensar, quando formos implantar os sistemas de integração lavoura-pecuária-floresta, na conservação do solo da mesma forma que em lavoura convencional, que em pastagem convencional. Nós temos riscos de erosão e nós precisamos estar atentos a isso. E a primeira tarefa, então, onde houver risco de escorrimento da água, que se tenha uma complementação com terraços de base larga para facilitar o sistema operacional dentro de máquinas, implementos e inclusive condução de rebanho dentro desses sistemas. Evidentemente, também temos que considerar a correção do solo em função dos sistemas a serem implementados, espécies forrageiras, agrícolas que forem entrar no sistema de grãos, a parte florestal. Nós temos que trabalhar de tal forma a corrigir as deficiências que existam nesses sistemas, né? Então, nós precisamos estar atentos a isso, com análise de solo, orientação técnica e fazer as correções devidas para que se tenha boa produtividade. Porque o custo de implantação desses sistemas é muito alto e nós não podemos ter, então, limitações no solo, pois nós gastamos bastante na implantação do sistema e nós não podemos ter limitação de produtividade desses sistemas. O preparo do solo, então, pode ser, depois de terraceado, pode ser feito de várias formas, né? Com gradões, com aração, conforme a situação, e nós temos que estar atentos a que essas práticas sejam bem executadas no sentido de ter um bom resultado. Forrageiras, voltando a falar um pouquinho da adubação, responde muito à adubação no momento da implantação. Então é importante que tenha algum fertilizante nesse processo, principalmente fósforo e potássio, eventualmente outros nutrientes que tenham sido detectados a sua falta na análise de solo. Essa resposta é importante porque nós vamos ter uma rápida formação da pastagem e isso traz uma série de benefícios no sentido de cobrir melhor o solo, evitar escorrimento d'água e perda de solo. Então nós temos que estar atentos a isso. E essa adubação também vai trazer benefícios para o componente florestal que estiver no sistema. Bom, uma outra característica, um ponto que nós devemos levar em conta é a época de semeadura da forrageira. Como a maioria das culturas, normalmente é feito no período em que nós tenhamos chuvas que possibilitem esse estabelecimento. Isso vai caber também para culturas anuais. Lógico que componente florestal, espécies florestais, hoje tem sistemas de implantação que são plantados, inclusive, durante o período de escassez de chuvas. Mas as forrageiras, porque nós temos o tratamento nas mudas com gel e nós podemos, então, fazer irrigações periódicas localizadas, funcionam. Mas para a implantação da pastagem, nós devemos contar com chuvas que possibilitem um bom estabelecimento da pastagem e um rápido estabelecimento da mesma. E normalmente isso vai coincidir para nós aqui no Brasil Central, no meados de outubro, e nós podemos fazer até plantio mais tardios um pouco, em janeiro, fevereiro ou até março, enquanto nós tivermos chuvas suficientes para o estabelecimento da pastagem. Então, atento a esta época de estabelecimento da pastagem. Um ponto importante que nós temos que levar, na verdade, que eu gosto de chamar muita atenção, onde normalmente nós falhamos, nós já falamos em qualidade de semente, é na taxa de semeadura. Usar uma quantidade adequada de sementes para que nós tenhamos um bom estabelecimento da pastagem, uma rápida formação. Normalmente o produtor erra em duas coisas, é na taxa de semeadura e na incorporação da semente. Nós vamos tratar desses dois pontos com bastante ênfase, porque eles são fundamentais. Evidente que nós não precisamos exagerar na quantidade de semente, mas nós gostamos de indicar que para braquiárias se tenha pelo menos 50 a 70, 80 sementes
puras viáveis por metro quadrado, ou seja, aquela semente com VC 100. Se eu estou semeando uma forrageira com VC 50, eu tenho que computar o dobro de sementes para obter. A informação consta na embalagem da semente quantas sementes, quanto pesam 1000 sementes. Então eu posso calcular quantas sementes eu estarei jogando por metro quadrado em função de uma determinada taxa de semeadura. Então isso é fundamental. Para pânico, normalmente nós consideramos que se tenha de 200, pelo menos 250 sementes puras viáveis por metro quadrado. E mais recentemente, é interessante, empresas já estão dando orientação nesse sentido também, não somente em quantia de semente. A quantia de semente ela varia em quilos, o número de sementes varia por quilo. Então, de repente, numa semente pequena, eu estou jogando uma quantia e esse número de sementes é suficiente. Para uma semente de porte maior, eu preciso de uma quantia maior para atingir aquele número de sementes indicadas para uma unidade de superfície de 1 metro quadrado. E essa taxa de semeadura é fundamental, porque deixou espaço. No início, nós temos surgimento de plantas daninhas, nós temos chance de escorrimento d'água, nós temos chance de erosão, e com a entrada dos animais nessa pastagem, nós vamos ter mais problemas de compactação. Casco do boi não deve tocar no solo. Nós devemos então ter a pastagem muito bem estabelecida. Outro aspecto importante na utilização de uma taxa de semeadura adequada é uma formação mais rápida da pastagem, possibilitando mais rapidamente o seu uso. Nós podemos considerar para as nossas condições aqui de Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, o Brasil Central de um modo geral, semeaduras de pastagem realizadas no início, na primeira quinzena de novembro, com preparo de solo adequado, processo de semeadura adequado, principalmente uma taxa de semeadura adequada, ela em 50, 60 dias vai estar em condições de ser utilizada para pastejo ou já poderá proporcionar um primeiro corte para fenação. E importante essa utilização inicial no sentido de estimular o perfilhamento basal dessas pastagem implantada. Então isso é importantíssimo. Bom, um outro aspecto que eu gosto de salientar então é a profundidade de semeadura. Isso aí é um aspecto que a gente já trabalha aqui na Embrapa Gado de Corte há quase 40 anos, que nós observamos na época que semeaduras superficiais não eram tão efetivas e tão eficientes quanto a incorporação das sementes no solo. E aí nós, ao longo dos anos e todos os materiais que nós temos liberado para o comércio, nós fazemos testes de profundidade de semeadura a campo. Porque é onde a semente precisa germinar e se estabelecer. Que muitos trabalhos foram feitos já em ambiente de casa de vegetação, de estufa, onde se irriga todo dia, se controla a temperatura. Neste ambiente, semeaduras superficiais têm funcionado bem, mas no campo a coisa é diferente, né? Então, nós temos condições aí, por exemplo, de pânico, né? Os pânicos Maasai, Tanzânia, Mombasa, Zuri, o interrio de sementes num horizonte de 2 a 5 centímetros pelo menos tem proporcionado 10 vezes mais plantas do que semeaduras superficiais com cobertura com rolo compactador. Braquiárias que têm sementes maiores, nós normalmente temos ainda condições de um bom estabelecimento com semeaduras até 8 centímetros de profundidade. E nós consideramos então que nós podemos incorporar essa semente com uma grade niveladora, com uma semeadura, nessas profundidades mais adequadas. Cabe destacar uma coisa. Em condições de campo, nós temos observado ao longo dos anos que das sementes puras viáveis de cultivares de pânico, normalmente 15 a 25% das sementes se transformam em plantas estabelecidas.
E por isso eu falo em mais de 200 sementes por metro quadrado para pânico. Já em braquiárias, é 50 a 70, porque mais ou menos 40 a 60% dessas sementes se transformam em plantas estabelecidas. Isso é importante. E por que enterrar? É muito importante. No campo, uma semente que está na superfície, ela vai sofrer uma temperatura solar nesse nosso solo preparado, nós temos medido aí 55, 60 graus. O ambiente mais hostil para a semente são os 2 centímetros superficiais. Portanto, é necessário fazer o enterro dessa semente. E isto pode ser feito de diversas maneiras, nós podemos incorporar com uma grade niveladora, uma semeadora, hoje nós temos semeadoras já mais efetivas, mas uma grade niveladora, ela distribui as sementes num horizonte de 1 a 5, 6 centímetros de profundidade, ela aberta com 2 furos, a semeadora é conforme a sua regulagem. E na semeadura, com a semeadora, nós temos que ter um cuidado no espaçamento, não espaçamentos muito largos, não muito maiores que 30 e 35 centímetros, nós vamos ter espaços muito largos entre as linhas da pastagem. De um modo geral, nós podemos dizer assim, sementes de uma braquiária brisanta paiaguás, nós obtivemos 25 plantas por metro quadrado quando somente passamos o rolo compactador. Quando passamos a grade, nós chegamos a 45 sementes. Com o cultivar de pânico máximo, nós tivemos 30 plantas por metro quadrado. Quando nós passamos o rolo compactador e dobramos essa quantia a 60 plantas quando nós incorporamos essas sementes com a grade niveladora, leve, aberta em 2 furos. Ou seja, enterrar a semente é muito importante. Quando nós formos pensar em consórcios também, com culturas, quando nós formos fazer o nosso plantio da pastagem entre os renques florestais com culturas como milho e sorgo, nós temos que cuidar também que haja o ajuste para o número de plantas e a quantia de semente e número de plantas seja satisfatório, mas também não tenhamos uma competição muito grande dessas forrageiras com as culturas que porventura tenhamos consorciadas para a implantação da pastagem no sistema agroflorestal. Então nós temos que pensar especialmente numa situação de cuidado para esse estabelecimento e nós temos que então pensar, podemos aplicar herbicidas à base de nicosulfurão que poderão retardar o crescimento da pastagem, são aplicados junto com os herbicidas atrazinas utilizados na cultura do milho. De um modo geral, nesses sistemas, nós também temos problemas de plantas daninhas, só que nós temos que ter, neste caso, pegar uma orientação técnica adequada, porque nós temos que considerar os herbicidas que possam entrar no sistema, né? Porque nós temos pastagem, podemos ter cultura, temos espécies florestais e nós precisamos ter compatibilidade desses herbicidas para trabalhar com essas plantas ou processos de aplicação que não venham a causar problemas, né? Então, mas nós temos, quando surgirem plantas daninhas, nós temos que ter uma programação do seu controle. É importante fazer, então, um bom plantio, uma taxa de semeadura adequada e que nós, com certeza, teremos menos problemas com plantas daninhas. No caso de consórcios, então, nós podemos, então, efetuar o controle do crescimento das gramíneas forrageiras com herbicidas que propiciam isso, e nós temos produções satisfatórias de grãos, de silagem, das pastagens, o estabelecimento satisfatório, e isto vai nos dar um resultado interessante. Lógico que essas forrageiras têm condições diferentes de competição, por exemplo, um pânico máximo, de tamanho grande, tipo Zúria, Mombaça, ele compete muito mais com a cultura do milho do que um pânico de porte menor, como Tamani ou outro pânico de porte menor. As braquiárias também têm competições distintas, mas, como eu falei, nós podemos ter um controle
com supressão. Quando nós temos o sistema começar a introduzir as árvores no sistema, nós temos que cuidar alguns aspectos, ou a pastagem nas árvores também. Porque nós temos realmente, é interessante, uma série de benefícios desse consórcio, né, da forrageira presente dentro do sistema florestal. Precisamos ter os ajustes adequados, os espaçamentos precisam ser mais largos. Nós temos observado que os renques necessitam espaçamentos pelo menos superiores a 25 metros para que a pastagem tenha uma boa persistência dentro do sistema, porque nós podemos ter queda de produção, então nós temos que estar atentos a esses aspectos. E nós podemos, nesses plantios florestais em pastagens, considerar alguns aspectos aí que é importante. Nós podemos ter, já que é muito comum na nossa condição aqui, o plantio florestal sobre a pastagem já formada. Então nós não vamos nem estabelecer a pastagem. Se abre o sulco, se faz a adubação em linha, o controle da forrageira, para que a espécie florestal, no caso aqui do estado é mais comum, o eucalipto se estabeleça. Isso é uma prática muito comum, rotineira, já bem definida. Mas nós podemos também ter situações mais críticas, uma área já mais degradada, mais difícil, onde nós tenhamos que fazer um preparo completo do solo, como já mencionei no início, terraceamento, preparo do solo, correção, e nesta condição nós vamos estabelecer a pastagem previamente. Tem produtores que fazem isso e de uma forma muito interessante no sentido de proteger o seu solo. Então faz um plantio prévio da forrageira para depois introduzir a espécie florestal. Nós também podemos semear a forrageira depois do componente arbóreo já estar estabelecido. Nós temos aí dois processos, se faz 1 ou 2 anos de culturas, ou se planta logo depois já a forrageira. A forrageira, nesse caso, ela não poderá ser pastejada, porque o crescimento do componente florestal ainda não é satisfatório, mas pode-se colher feno, pode-se fazer silagem desse capim. Interessante com culturas, porque nós podemos conduzir 1 ou 2 anos de cultivos e depois estabelecer a forrageira, ou até estabelecer a forrageira junto com uma cultura que depois vai ceder espaço para a forrageira ocupar o seu espaço entre os renques florestais. Então são essas diversas formas que nós precisamos estar atentos. Com o preparo convencional prévio, nós também podemos utilizar culturas associadas a forrageiras como milheto ou sorgo pastejo, que poderão ser pastejadas. Essa forrageira poderá ser pastejada antes do estabelecimento da espécie florestal. Mas o mais comum vai ser sempre essa situação, né? Onde tem possibilidade de produção de grãos, nós vamos entrar com culturas como arroz, soja, milho, girassol, são as mais diversas. E depois dessas culturas nós vamos estabelecer a pastagem que é importante. Essa pastagem estabelecida já depois de 2 ou 3 anos, a ser estabelecida depois de 2 ou 3 anos da espécie florestal já implantada, ela segue o mesmo padrão de estabelecimento normal, como já comentamos anteriormente, taxa de semeadura, profundidade, e que nós queremos é uma rápida formação da pastagem. E nós temos que ter o cuidado de ter, então, com a implantação da pastagem, se não for colher feno ou silagem dessa pastagem, que as árvores tenham o porte adequado, né? Já pelo menos com 5, 6 centímetros de diâmetro, no caso do eucalipto, que se possa fazer a entrada dos animais na área. E importante aí é o seguinte, de preferência colocar animais jovens, que elas vão pisotear menos a pastagem e também causar menos danos ao componente florestal. Então isso é muito importante, né? E gera uma possibilidade, uma formação adequada da pastagem. Quando nós temos vários cultivos, 2 ou 3 cultivos
entre os renques, que pode ser soja, milho, arroz, é interessante fazer a adubação adequada dessas culturas, que elas trarão benefícios para a pastagem a ser implantada e também, consequentemente, para o componente florestal a ser introduzido nesta área. Então isso é importante, que nós tenhamos boas condições de produção e vai facilitar a nossa vida futura com uma boa condição de solo. Importante que essas pastagens tenham uma boa capacidade de produção ainda, dentro desses sistemas com árvores, especialmente nos primeiros anos, e vai depender do espaçamento, né? E o manejo, então, terá que ser o recomendado para aquela forrageira. Nós temos observado pequenas diferenças com relação ao manejo convencional, mas nós temos condições de contornar isso. É lógico que essas forrageiras têm uma condição de, normalmente, sob sombreamento de uma qualidade um pouco melhor, mas a produtividade cai. Nós temos observado reduções de produção com espaçamentos, com maior número de árvores por unidade área ao longo dos anos, né? Com reduções de até 40% no caso de eucalipto, com 350 árvores por hectare, com relação a uma área de pastagem exclusiva. Mas nós temos que levar em conta que nós temos aí o componente florestal. E eu gostaria de lembrar que sempre se pensa muito em grande escala, larga escala de produção. Tem equipamentos para plantio direto, cultivos agroflorestais, que pequenas máquinas, pequenos equipamentos que produtores podem utilizar com sucesso, né? E isto é muito interessante, equipamentos desenvolvidos, inclusive de tração animal, que possibilitam esse tipo de cultivos, plantio direto, plantio entre árvores também, os equipamentos são apropriados. E para finalizar, eu queria dizer o seguinte: o pequeno produtor, a propriedade, nós chamamos aí de agricultura familiar, também pode entrar nesse sistema, especialmente quando associar a produção leiteira com árvores, que animais leiteiros são mais favorecidos pelo conforto nesses sistemas, então nós podemos ter esta possibilidade. E eu gostaria então de finalizar que se esteja atento na formação da pastagem, que seja estabelecida com cuidado, que ela é um componente também perene como a espécie florestal e precisa ser bem implantada. Bom, então eu queria agradecer a atenção de vocês. Essas informações todas vão estar no site da Embrapa e deixar aqui o meu e-mail, ademir.zimmer, Zimmer com 2 M's, @embrapa.br.